Olá, meus queridos alunos dos oitavos anos. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Jamil, de matemática. Hoje nós vamos tratar de um assunto que está no volume 2 do Caderno do Aluno, situação de aprendizagem 4, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Antes de partirmos para alguns exemplos resolvidos, na folhinha, como já é de costume nosso aqui, vamos conversar um pouco sobre essas grandezas. Bom, pessoal, as grandezas nada mais são do que tudo aquilo que pode ser medido, tá? O comprimento, o tempo, a massa, que a gente trata como peso, a idade, a altura de uma pessoa. E essas características são baseadas em informações numéricas ou geométricas. E quando nós relacionamos essas grandezas, elas podem ter uma certa proporcionalidade, ou diretamente ou inversamente, ou apenas não serem proporcionais. Por exemplo, imagine que você pega a sua idade hoje. Quando você dobrar essa sua idade, será que a sua altura, por exemplo, vai dobrar? Então veja, nós estamos tratando de duas grandezas, a sua idade e a sua altura. Quando você dobrar a sua idade, a sua altura também vai dobrar? Claro que não. Então, nós estamos tratando aqui de duas grandezas que não são proporcionais. Agora veja bem, imagine que você tenha um quadrado e o lado desse quadrado vale 1 centímetro. Se você quiser saber o perímetro dele, basta somar os lados. Então veja bem, um quadrado que tem lado 1, o seu perímetro será 4. Professor, e se a gente duplicar esse lado? Passar para 2 centímetros. Será que o perímetro dobra? 2, 4, 6, 8. O perímetro, pessoal, é como se fosse o rodapé, tá? Da sua sala. Imagina assim, para não confundir com área. Então veja, se a gente dobrar o lado do quadrado, o seu perímetro também dobra. Então veja bem, essas grandezas a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Então quando duas grandezas aumentam ou diminuem num certo padrão, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Mas existem aquelas grandezas também que quando uma aumenta, a outra diminui. Um exemplo. Vamos supor que você tenha uma distância entre duas cidades de 50 quilômetros. E você vai de carro, por exemplo, a uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Então veja, você vai demorar meia hora para percorrer essa distância entre as duas cidades. Se você reduzir a velocidade pela metade, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai dobrar. Então, se você for a 100 km por hora, você vai demorar meia hora. Se você pegar e for a 50 km por hora, o que vai acontecer com o tempo? Vai dobrar, vai demorar uma hora. Então, a gente diz que essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Veja um outro exemplo. Vamos supor que a gente queira, então, pintar a parede de uma casa. Vamos supor que você, sozinho, você leve um dia para pintar essa parede. Se você colocar uma outra pessoa no mesmo ritmo de trabalho seu, o que vai acontecer? Você vai dobrar o número de pessoas e o tempo que seria gasto vai o quê? Cair pela metade. Então a gente diz que essas grandezas são inversamente proporcionais. Por exemplo, vamos supor que você vá no supermercado para sua mãe e 1 quilo de tomate custa 5 reais. Então, 1 quilo, 5 reais. 2 quilos, 10 reais. Então essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Bom, pessoal, então isso são alguns exemplos do que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Agora, nós iremos fazer alguns exemplos. Aqueles mesmos que estão lá no caderninho do aluno, no volume 2, lá na página 68, se não me falha a memória. Ok? Então vem comigo e vamos aprender mais esse... Bom, galera, então voltando aqui para a nossa aula sobre grandezas
diretamente e inversamente proporcionais, nós vamos então agora na prática resolver alguns exemplos, ok? Veja que esses exemplos eu peguei, selecionei alguns lá da situação de aprendizagem 4 do caderno do aluno, beleza? Bom, o primeiro exercício, né? Ele pede para que a gente classifique essas grandezas em diretamente ou inversamente proporcionais, ok? E justifique a sua resposta. Bom, eu vou colocar, para abreviar, quando elas forem diretamente proporcionais, nós vamos colocar um Dzinho, quando elas forem inversamente proporcionais, um I, e a justificativa, então nós vamos fazer ela oralmente, ok? Bom, olha a primeira. Ele diz assim, a medida do lado de um quadrado e o seu perímetro. Veja que no começo do vídeo eu já até falei sobre isso, né? Conforme a gente aumenta o lado de um quadrado, o seu perímetro aumenta proporcionalmente, não é isso? Então, se a gente tem um quadradinho com lado 1, o seu perímetro será 4. Se nós dobrarmos o lado, o seu perímetro também dobra, será 8. Ok, pessoal? Então, nesse exemplo, as grandezas elas são diretamente proporcionais, ok? Então agora vejam um segundo exemplo. O tempo que um automóvel leva para percorrer uma certa distância e a sua velocidade. Então nós já vimos isso também no começo do vídeo, né? Temos uma distância aqui, que um automóvel vai de um ponto A até um ponto B. Essa distância, se ele for a uma certa velocidade, vamos supor a 100 km por hora, ele vai demorar um certo tempo. Se ele aumentar a sua velocidade, o seu tempo, o quê? Diminui proporcionalmente, ok, pessoal? Então, essas duas grandezas, o tempo e a velocidade, elas são inversamente proporcionais. Se nós dobrarmos a velocidade de um automóvel, o tempo, por sua vez, cai pela metade, ok? Olha esse. A quantidade de funcionários de uma fábrica e o número de produtos fabricados. Veja bem, se um funcionário ele faz em um dia, por exemplo, 10 produtos, 2 funcionários farão quantos? Farão 20, não é isso? Então, se a gente dobra a quantidade de funcionários, os produtos fabricados, levando em conta, claro, se eles trabalharem no mesmo ritmo, os produtos também serão dobrados, ok? Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Próxima. A distância percorrida por um veículo e a quantidade de combustível usado. Veja, nessa já está falando sobre a distância que um veículo percorre e a quantidade de combustível que ele usa. Claro, quanto mais ele anda, mais combustível gasta. Vamos supor que um automóvel ele faça 10 km por 1 litro, tá? Se ele percorrer 20 km, ele vai gastar 2 litros. Se ele percorrer 30 km, ele vai gastar 30 litros. Então, veja, elas são proporcionais, ok? Então, elas são diretamente proporcionais, melhor dizendo. A quantidade de trabalhadores e a construção de um muro, sendo mantido o mesmo ritmo de trabalho. Veja, é aquilo que eu falei sobre a pintura de uma parede. Aqui, no caso, é uma construção de um muro. Se uma pessoa demora, por exemplo, 5 dias para construir um muro, se a gente colocar, então, 5 pessoas, né, para construir esse muro, se a gente aumentar em 5 vezes o número de trabalhadores, o número de dias vai cair 5 vezes, não é isso? Então, veja, quanto mais pessoas a gente coloca para trabalhar, menos o quê? Dias, né, vai gastar para se construir esse muro, ok? Então, nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais. Já nesse outro exemplo, pessoal, veja que ele trouxe em forma de tabela, tá bom? Trouxe uma tabela aqui que fala o seguinte, ó. Veja a tabela que descreve o mesmo percurso realizado por 3 transportes, né, diferentes. Patinete, que vai a uma velocidade de 20 km por hora, a moto, que vai a 40 km por hora, e um carro que percorre sobre uma velocidade de 80 km por hora. Veja,
Um patinete, se ele for a 20 km por hora, ele vai gastar 160 minutos. A moto, se ela for a 40 km por hora, quer dizer, é o dobro da velocidade aqui do patinete, o que acontece com o tempo? O tempo cai pela metade, não é isso? Olha só agora, olha o carro. Vamos dobrar em relação à moto. A moto vai a 40, gasta 80 minutos. Se a gente dobra esse 40, quer dizer, se a gente pega o automóvel que vai a 80 km por hora, olha o que acontece com o tempo. Cai de novo pela metade. Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Ok, pessoal? Bom, pessoal, já nesse exemplo, ele nos traz uma tabela onde o valor do produto está relacionado, obviamente, com a quantidade desse mesmo produto que você leva. Então veja bem, se nós levarmos 3 produtos, nós vamos pagar R$210. Veja, ele não deixa claro qual é o produto, ok? Se nós levarmos 6 produtos, nós vamos pagar 420. Já dá para a gente entender o seguinte, essas duas grandezas, valor e quantidade, elas são diretamente proporcionais. Por quê, professor? Quando a gente aumenta a quantidade, o seu valor também aumenta proporcionalmente. Veja, eu dobrei a quantidade de produtos que eu quero. O que aconteceu com o valor? Também dobrou. Nesse exercício, pessoal, vou chamar a atenção de vocês que eu vou começar respondendo a letra E, tá? Por quê? Eu acho que fica mais claro para a gente quando a gente descobre, nesse caso, o valor de um produto só, que é, no caso, a letra E, o que ele pede, tá? Veja só, qual será o valor de um produto? Explique como resolver essa questão. Veja, essa é simples, né? Se 3 produtos custam R$210, basta eu dividir então por 3, cada produto aqui vai custar então para mim R$70, ok? Bom, voltando lá na letra A, ele fala assim, ó, como pôde-se observar, o valor a ser pago é diretamente proporcional à quantidade de produtos. Por quê? Nós acabamos de explicar. Conforme eu dobro a quantidade de produtos, o valor também dobra, não é isso? Então, nesse caso, você já pode só anotar aí, tá? Não vou escrever aqui, mas você pode anotar. Ao dobrar a quantidade de produto, o valor também dobra, ok? Letra B. Escreva uma sentença algébrica que relacione o valor pago, vou chamar o valor pago de P, ok? E a quantidade de produtos. Foi por isso, pessoal, que eu resolvi primeiro a letra E, porque olha só, se cada produto custa R$70, então vamos supor, se eu quiser levar 2 produtos, basta eu multiplicar 70 por 2. Se eu quiser levar 20 produtos, basta eu multiplicar 70 por 20. Não é isso? Chamando o produto de N, tá? Vamos colocar a letrinha N para representar os produtos. Então a sentença algébrica seria isso aqui, né? O preço que você vai pagar será 70 vezes o número de produtos que você vai levar, ok? Na letra C, ele pergunta assim, ó, quanto uma pessoa irá pagar, no caso, se ela levar 18 unidades? Olha como fica simples depois que a gente descobre a sentença. Basta fazer 70 vezes 18, tá bom? Que vai dar um valor de R$1.260, ok? Agora, pessoal, a pergunta é diferente. E se ela tiver R$3.360? E agora? Qual é a quantidade de produtos que ela consegue levar? Bom, então basta eu fazer uma divisão, né? De 3.360 por 70. Por quê? Porque cada produto custa R$70. Fazendo essa divisão, pessoal, eu já tenho anotado aqui, ok? Para nos ajudar, vai dar 48 produtos. Beleza? Para a gente ganhar em tempo aí, então, eu já tinha feito essa continha, deu 48 produtos. Agora, olhem que legal esse exercício, que também está no caderninho do aluno. Ele traz um gráfico, né? E gráfico, muitas vezes, é legal de analisar. E fica fácil a resolução. Ele fala assim, ó,
O gráfico a seguir relaciona o valor pago de acordo com o peso, a massa, né, adquirido do tomate. Então veja só. Analise agora o gráfico a seguir e responda aos itens propostos. Pessoal, analisando o gráfico, é o seguinte, aqui no eixo X, tá? São os quilos de tomate. No eixo Y aqui, ó, na vertical, nós vamos analisar o valor em reais, né, o preço que você vai pagar. Veja só, qual é o preço de 2 quilos de tomate? Então vamos lá. Aqui no eixo X, ó, 2 quilos de tomate, nós vamos subir até lá no gráfico, né, que vai dar aqui, e vamos levar lá no preço que nós vamos pagar. Nós vamos pagar, então, R$3, ok? E se o valor, perdão, qual será o valor se a gente comprar 5 quilos? Então eu venho aqui no eixo X, acho o meu 5, que são quilos, tá? E vou encontrar o gráfico lá em cima. E vou lá no eixo Y, né? Encontrar o preço que eu vou pagar. Olha lá, R$7,50. Ok, pessoal? Agora, quanto pagarei se levar 7 quilos? E agora, hein? Veja que aqui no nosso gráfico não tem 7 quilos, né? Mas a gente pode fazer o quê? Voltando aqui no gráfico, ó. Se a gente imaginar que 1 quilo, então, é R$1,50, não é isso? Ó, R$1,50. Não é isso, pessoal? Que vai dar um valor de R$10,50. Ok? Essas grandezas. Que grandezas, professor? Os quilos de tomate e o seu preço. Elas são grandezas o quê? Diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente, né, pessoal? Diretamente. Por quê? Conforme você vai aumentando os quilos do tomate, claramente o valor a ser pago vai aumentando também proporcionalmente. Ok, pessoal? Um abraço a todos, espero que vocês tenham entendido e até um próximo vídeo.